Malcom, notícias. Hoje é dia 30 de maio de 2022. Em São Paulo, a temperatura é de 19 graus, com máxima de 26 graus. Notícias. Sai resultado trimestral da AB Consultoria. Empresa registra lucro de R$1 bilhão no trimestre. Inflação. Especialistas acham que a inflação continuará a subir e projeções do governo para a próxima reunião do Copom é alta de juros. Peraí. Alex, por que tem que aumentar juros quando tem inflação alta? O que é isso? Na verdade, a taxa de juros tem um elemento de previsão e tem um elemento de política monetária. E o que é política monetária? Então, política monetária, basicamente, é uma tentativa do governo de estipular um número e focar em tentar atingir esse objetivo para os juros. Quando a taxa de juros sobe, a intenção do governo é não só fazer uma projeção do que ele vai trabalhar com, mas também conseguir lançar oportunidades de investimento que tenha alta rentabilidade. Isso desacelera a economia e faça com que o consumo baixe e logo os preços abaixem. Então a tentativa de uma taxa alta de juros é motivar a economia no curto, médio prazo. Então imagina o seguinte, a taxa de juros subiu, o rendimento de um investimento tipo uma letra do Tesouro Nacional, uma LTN ou outras rendas fixas como a NTNB vão ser mais rentáveis. Quem está com dinheiro vai colocar aí, vai querer porque vai ter uma boa oportunidade de resultado. E junto com a taxa de juros subindo, empréstimo sobe os juros. Então, quem está sem dinheiro vai tentar apertar as contas para não tirar empréstimos. Olha o quanto que isso desacelera todo o movimento. E para as empresas conseguirem se sustentar com isso, elas precisam baixar de preço, senão elas não dão uma oportunidade de mercado para ter consumo. E se você vê, por outro lado, uma baixa da taxa de juros vai provocar exatamente o oposto. Ela vai fazer com que baixe a quantidade de investimentos tradicionais que se tem, ela vai fazer com que a quantidade de consumo aumente e ela vai também fazer com que o giro de economia e de empréstimos suba, fazendo com que o preço das coisas suba. Então, o que você prefere? Uma taxa de juros alta, uma taxa de juros baixa, uma coisa que motive empréstimos e consumo imediatos e crie dívidas econômicas? Você prefere algo que motive investimentos e que traga dinheiro de fora para dentro do país? E assim por diante. Cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens. Comenta, na verdade, nesse vídeo, eu quero saber a sua opinião. Curte ele, se inscreve, mas comenta, eu quero saber o que você está achando dos juros, como é que ele está hoje, se ele deveria estar mais alto ou mais baixo. Nem que seja só por uma questão de princípio e você não saiba exatamente aonde ele deve estar. E hoje em dia, por exemplo, a taxa Selic está 12,75%. Ela é estabelecida pelo Copom, eles sentam a cada 45 dias e estabelecem alguns fatores. Taxa de juros, Selic, que inclusive a gente tem o vídeo da Selic que a gente soltou umas semanas atrás. O link vai estar na descrição, se você quiser ver o que é a taxa Selic, por que ela existe e como é que ela opera, dá uma olhada nesse vídeo. E a maior questão de todas, eu acho, com isso é como você pode ver todas essas decisões de política monetária, de economia, de tudo que tem, elas são nuances complexas que trazem prós e contras gigantes em cada uma. Claro que cada um, pelo interesse próprio, pode escolher uma coisa ou outra, mas pensando o que é melhor para um país como um todo, é muito difícil de falar realmente tal coisa é melhor, tem que ser exatamente nessa vírgula, a gente tem que provocar essas coisas para conseguir suceder e elas vão trazer tal trabalho. É complicado. Claro que a gente tenta, mas tenta pensar não só no entender o que é, no nível de nuance de decidir cada um desses detalhes e ver o que provocar. Mas Alex, isso aí que você falou de investimento e tal, não é com CDI? Não é CDI que remunera os investimentos? Ei, você mandou bem uma. Na verdade, sim. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele é correlato à taxa de juros, ele é correlato à taxa Selic. A gente estava tentando usar isso de uma maneira mais simples para explicar, mas se você quiser entrar em um pouquinho mais de detalhe, o banco ele precisa fechar com caixa positivo no final de todo o dia. Então, existe um valor estabelecido, o CDI, que
fala a quanto que um banco precisaria emprestar para o outro, teoricamente, se fosse para fechar positivo um dia que está negativo. Um empréstimo só pelaquela noite. E precisa ser devolvido no dia seguinte. Então, normalmente, empréstimos e taxas assim são estabelecidas em volta do CDI, mas ele é, de certa forma, subsequente da taxa de juros. Eu só estava cortando essa coisa mais detalhista e técnica, mas, na verdade, obrigado pela contribuição, Malcolm, foi muito boa.